Olá, gente. Eu sou o Gabriel Meisner, sou editor da Caleidos. Hoje eu estou aqui com a Mônica Perracini, da Plug and Care, uma plataforma de serviços para cuidadores de idosos. Ela vai contar para a gente como é que funciona o negócio dela, quais são as soluções oferecidas, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse mercado sênior e como outros empreendedores podem entrar nesse mercado também. Tudo bom, Mônica? Tudo bem, Gabriel, e você? Tudo ótimo. Mônica, explica pra gente o que que é a Plug and Care. Então, a Plug Care é de fato uma plataforma que foi criada para ajudar as famílias, em particular o cuidador que, enfim, nessa família assume uma posição de destaque aí nesse cuidado. A gente não gosta de falar muito de cuidador principal, porque na família você pode ter várias pessoas que dividem essa tarefa, né, essa responsabilidade de cuidar de um familiar mais idoso. Mas existe essa que é aquela que tem enfim, tem uma responsabilidade maior ou tem um vínculo maior com esse idoso, também acaba assumindo grande parte das atividades. Então, a plataforma é para apoiar as famílias, em particular esse cuidador familiar que assume a maior parte das responsabilidades, e facilitar esse cuidador no seu dia a dia, né? Então, a gente quer, na verdade, dar ferramentas para que esse cuidado seja feito de forma mais segura, de forma mais tranquila para esse cuidador e para essas famílias. E assim, com isso, a gente alivia um pouco essa sobrecarga que cuidar de uma pessoa idosa que tem problemas de saúde variados e que precisa de ajuda no dia a dia, né? Então, nosso negócio agora está focado no aplicativo que a gente chamou de um assistente digital de cuidado, que nós, semana passada, demos um nome humano para esse assistente digital de cuidado, que é a Dora. Então, a Dora, que é esse aplicativo, esse assistente digital de cuidado, ela ajuda a família a organizar melhor os cuidados de saúde com esse idoso. Então, a primeira funcionalidade importante é que ela cria uma rede de cuidado em relação a esse idoso, né? Então, esse cuidador principal baixa o aplicativo e ele consegue colocar quantas pessoas ele quiser nessa rede de cuidado. Então, isso é bacana porque uma das premissas que a gente tem é que quando você divide o cuidado com outras pessoas, mesmo que pontualmente, isso fica mais leve e torna o cuidar uma experiência mais amorosa, vamos dizer assim, né? Quando você só está com a experiência de ter que cuidar do outro e aquilo vira uma sobrecarga, no fim, isso que poderia ser uma experiência, vamos dizer assim, significativa, bacana, tal, para essa pessoa, acaba virando um fardo. Então, a gente acredita que quando você divide, por exemplo, você tem um pai e uma mãe, né, e você tem alguns irmãos que você pode dividir, se cuidar, você conseguir fazer isso de uma forma mais objetiva, normalmente isso diminui um pouco a sobrecarga das pessoas envolvidas, né? Então, a primeira coisa é você estabelecer uma rede de cuidados que ali pode caber o que você quiser, na verdade. Pode ser outras pessoas da família, pode ser um cuidador pago, por exemplo, um cuidador formal, pode ser até um profissional de saúde, se for o caso. Se você tiver, por exemplo, né, um fisioterapeuta que participa desse cuidado com uma certa frequência, você também pode inserir essa pessoa nessa rede, né? Então, a gente tem a rede de cuidado como sendo uma das premissas fundamentais das funcionalidades que a gente tem. E a partir dessa rede de cuidados, então, você tem um monitoramento de algumas coisas muito importantes para a saúde desse idoso. A gente tem a questão da adesão medicamentosa, que é uma coisa bastante importante. Então, a gente sabe que os idosos tomam muitos medicamentos, muitas vezes de diferentes médicos, né? Então, ele vai na consulta com um médico, sei lá, reumatologista, o médico dá algumas medicações. Ele vai no clínico ou no geriatra, o geriatra prescreve outras coisas. E, no fundo, ele tem um repertório, né, de medicações que fica difícil para a família controlar. Então, a gente tem ali uma funcionalidade que ele consegue baixar todas as medicações com código de barra, colocar tudo que é
em relação à dose, o horário de tomada dessa medicação, e aquilo vai, na verdade, para o aplicativo, você controla o estoque, inclusive, dessa medicação, mas você também tem, depois, no dia a dia e nos horários, quais são as medicações que precisam ser tomadas. Então, o próprio idoso pode checar sua medicação e então confirmar ali no horário certo, ou se ele é cuidado por uma outra pessoa, por exemplo, por um cuidador formal, a pessoa administra a medicação e checa que foi dada a medicação. E isso vai para a rede de cuidados. Então, o familiar, mesmo não morando junto, ou quando ele está trabalhando, por exemplo, ele recebe uma notificação caso essa medicação não tenha sido dada no horário correto, né? O que é legal porque você consegue, mesmo à distância, saber o que está acontecendo lá e saber se o idoso está tomando a medicação ou não. Além disso, a gente tem uma funcionalidade que é apontar efeitos adversos da medicação, que é legal também, porque nessa história de tomar muita medicação com vários médicos e tal, muitas vezes esses efeitos eles não são vistos pela família, né? E aí você não entende muito bem, às vezes, por que um medicamento está dando um efeito adverso e você não sabe de onde vem aquilo. Então, a gente sinaliza isso quando ele insere as medicações e também tem uma lista de medicações inapropriadas para idosos. Então, também, a partir daí, você consegue que a família saiba um pouco melhor, né, o que está acontecendo. Então, em relação à medicação, a gente tem essas funcionalidades que são interessantes para controlar a adesão medicamentosa no dia a dia, né? E, além disso, a gente tem uma parte de monitoramento de alguns sinais que a gente considera importantes. Então, tem pressão arterial, glicemia, sono, dor, nível de atividade física. Então, isso tudo também para que, se existe um plano terapêutico, né, que o médico fez a partir de uma consulta, e o médico quer, na verdade, que existam alguns controles, isso é feito de uma forma mais objetiva. Como é que isso é monitorado? Usa uma pulseira inteligente, é um wearable? Como é que funciona? Então, por enquanto, Gabriel, a gente está fazendo essa entrada por digitação mesmo, mas a gente pretende no futuro colocar um wearable para isso também, né? A gente está nessa fase também ainda investigando um pouco qual é a aplicabilidade real mesmo desse wearable para essa população em específico, porque são várias medidas, né? A gente quer saber quais são as medidas de fato que fazem a diferença na vida desse idoso, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente tem no nosso aplicativo e que não tem, enfim, em outros, né, é, por exemplo, a questão da dor. Dor é uma coisa muito subjetiva, né? Não tem o wearable que capte isso. Então, a pessoa precisa colocar ali qual é a dor que ela está sentindo naquele momento. É uma coisa bem amigável, né? Uma forma bem fácil de fazer. Mas dor, por exemplo, é uma coisa muito significativa na vida de uma pessoa idosa, né? Porque por dor ela pode diminuir a mobilidade dela, ela pode ter mais chance de cair, por exemplo. E às vezes ela toma um monte de medicação para dor, né? E dor é uma coisa que a gente precisa monitorar, talvez tão mais ou tanto quanto uma pressão arterial, por exemplo, né? Então, a gente acha que tem algumas medidas para a população idosa que são mais significativas do que outras, né? Então, sono também é uma coisa que é muito mais interessante do que algumas outras medidas, por exemplo, de frequência cardíaca, tá? Que é um wearable captaria, né? Então, saber se ele dormiu bem e o quanto que ou a falta de sono está repercutindo nas atividades dele do dia a dia é mais importante, até muitas vezes, do que você monitorar algumas coisas mais biológicas, vamos dizer assim, do ponto de vista de captação de sinais biológicos, né, como a frequência cardíaca, pressão arterial, etc. Né? Tá certo. A Plug and Care existe há quanto tempo já? Então, nós lançamos a Plugin Care no final de maio desse ano. É bem recente, na verdade. Recente. E como é que está a aceitação da solução de vocês no mercado? Então, a gente tem, na verdade, agora
direcionado muito o nosso aplicativo para o mercado de B2C, né, para pessoas físicas de uma forma geral. Então, a aceitação tem sido muito boa, a gente ainda está numa fase de go-to-market, né, então a gente está ainda investindo nessa fase, mas também a gente tem sido procurado por algumas operadoras de saúde, por algumas, inclusive farmacêuticas, né, porque como você tem uma solução que empodera esse cuidador familiar, e todo mundo está entendendo agora, né, que o cuidador familiar, para esse segmento de idosos mais complexos do ponto de vista de saúde, antigamente a gente chamava de pacientes com doença crônica, né? Hoje a gente, na verdade, sabe que o que deixa a coisa mais complexa não é a doença em si, né? Mas é o quanto essa doença repercute em cada uma das pessoas, né? E isso tem uma variabilidade grande. Então, esses segmentos têm nos procurado porque eles veem um valor agregado nessa questão de você empoderar o cuidador, né? E você também conseguir que o cuidador seja um parceiro na execução desse plano terapêutico para que você possa prevenir agravos de saúde. Por exemplo, você parar no hospital, né, sem precisar, você ter uma internação por algo que você não monitorou, que você não conseguiu captar, por exemplo, por uma falta de adesão medicamentosa. Então, na verdade, a gente acredita que isso também é um segmento interessante. Por trás disso tudo é que a gente tem uma área de conteúdo muito forte dentro do aplicativo. Então, quando você baixa o aplicativo, vem toda a funcionalidade que eu falei agora, mas vem um conteúdo educativo muito forte. Então, a gente desenvolveu textos voltados para o cuidador familiar, então, para as principais dúvidas que ele tem na hora de cuidar. Então, a gente costuma colocar coisas que realmente o cuidador quer saber, né? Não são assuntos voltados diretamente para o idoso consumir, mas é para o cuidador realmente consumir em termos de educação e ele poder estar mais assertivo na hora de prestar esse cuidado, né? Então, lá tem vídeos, né? Então, vídeos curtos, onde a gente ensina como você pega um idoso e transfere, né? Da cama para a cadeira, da cadeira para o sofá, como é que você pega, como é que você faz isso de forma adequada, tem sobre alimentação, então como você preparar uma comida para aquele idoso que já começa a ter dificuldade de deglutição, né? Como você escolhe um andador apropriado para um familiar que tem um problema de mobilidade. Então, na verdade, a gente tem um conjunto de enfim, conteúdos educativos que vão desde textos até vídeos, webinars e e-books, que é para dar na verdade, esse empoderamento em termos de educação e de conhecimento para o cuidador, né? Tá certo. Melhor. Agora, pensando aqui um pouco no mercado sênior, né? Mercado voltado para pessoas de 60 anos ou mais, né? 60, 65, que é um mercado cada vez maior no mundo, cada vez maior no Brasil também, com o envelhecimento da população. Uhum. O que você vê como empreendedora de oportunidades e desafios a quem quer empreender nesse mercado? Bom, eu acho que agora, talvez nesse último ano, mas muito fortemente nesse primeiro semestre de 2018, que a gente tem visto é que, assim, tem saído recorrentemente na mídia e muita gente tem falado muito dessa economia da longevidade, né, que é o quanto o fato das pessoas estarem vivendo mais tempo e mais gente vivendo mais tempo, isso está trazendo um novo mercado que, enfim, ele tem um potencial gigantesco. Então, eu vejo isso como uma coisa assim, a consolidação de uma transformação demográfica que estava em curso. E eu, por exemplo, que sou dessa área há mais de 20 anos, né, que me formei estudando envelhecimento no Brasil, no mundo, fiz mestrado, doutorado nessa área e tal, então, acompanhando isso nesses últimos anos, é engraçado você ver que agora parece que todo mundo, de fato, acordou para esse fenômeno que estava se instalando devagarzinho, e agora todo mundo está vendo isso como uma grande oportunidade. Então,
eu acredito muito nesse potencial, mas por ser um mercado ainda muito incipiente do ponto de vista de ser explorado, é aquela história, você tem o bônus de você estar desbravando o mercado, mas também você tem o ônus de estar ainda com um mercado que não tem muitas respostas, né? Então você vai ter que ir em busca de como é que é o comportamento desse cliente, o que que ele quer, o que que ele pensa, como é que ele vê as soluções. Então, eu acho que isso é uma coisa ainda que precisa de mais tempo para a gente poder consolidar essas coisas. Porque uma coisa é você falar, ah, bacana, o mercado da longevidade está aumentando e tal, mas o que, que as pessoas estão dispostas de fato a comprar e o que elas estão dispostas a pagar por isso, né? Então, é uma coisa que a gente ainda não tem muita resposta clara sobre isso, né? Esse é um mercado que já está um pouco mais desenvolvido fora, então existem algumas respostas lá fora, o mercado é gigantesco, existem estudos de negócios nessa área. O ano passado eu fui para uma feira em São Francisco só sobre negócios na área de envelhecimento. Então, a gente vê que o mercado fora do Brasil já está muito mais desbravado, consolidado. Aqui no Brasil, eu acho que a gente está começando e tem algumas coisas que a gente ainda vai precisar identificar, né? Então, essa coisa de valor, do quanto você cobra pelo serviço, quanto as pessoas estão dispostas a pagar, o quanto você vai conseguir engajar esse cliente, né? No longo prazo, acho que são coisas ainda que a gente vai precisar de respostas. Agora, para a gente finalizar aqui, a tua experiência, que recado você daria a alguém que quer empreender nesse mercado sênior? Olha, eu acho que esse é um mercado que não dá para ser desbravado por uma pessoa que não tem um conhecimento gerontológico, né? Ao menos trazer uma equipe que tenha esse conhecimento, porque eu acho que é um mercado bastante específico, né? Principalmente se você vai lidar com saúde, eu acho que você precisa, mesmo que você não seja dessa área, você precisa trazer alguém para sua, porque o cuidado na saúde dessa pessoa idosa ele é muito diferente do cuidado do adulto, mesmo aquele adulto que tem a doença crônica, por exemplo. Então, é muito peculiar e você precisa, de fato, ter um conhecimento nessa área. E outra coisa que eu acho da gente pensar é que qualquer coisa que você venha desenvolver, de fato, você precisa testar antes esse mercado para saber se aquilo que você está oferecendo em termos de negócio realmente vai ser interessante. Então, porque senão você também vai só com conhecimento, vamos dizer, técnico, não adianta nada, né? Você tem que realmente testar se aquilo realmente tem algum apelo para as pessoas que vão usar, né? Tá certo, Mônica, muito obrigado. E, bom, com certeza foi bastante útil para quem está ouvindo a gente também. E, bom, sucesso para a Plug and Care e Obrigada. sucesso a novos empreendedores também nesse mercado, que realmente está Valeu. crescendo cada vez mais. É isso aí. Esperamos que sim. Acho que a coisa está bem quente, né, ultimamente. Está muito efervescente. Isso é bacana. Com certeza. Obrigado. Obrigada a você. Tchau. Tchau.